come after us and we'll hang bodies up at noon in town as a warning, as a demonstration of who is in charge here. 16 de dezembro de 2009, o líder do cartel de Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, foi executado por Melquisedete Angulo Córdova. Em vingança, no entanto, o cartel não só garantiu que ele pagasse pela execução de Leiva, como foi tão longe a ponto de envolver sua família, da maneira mais brutal possível. Aqui estão os métodos de vingança mais brutais dos cartéis mexicanos. ¿Tu nombre? Eric Gámez García. Soy originario de Cubiri de la Loma. 2012, um vídeo, 5 minutos de puro horror, apareceu nas telas do público desavisado. Este vídeo é um nível de brutalidade tão extremo que é impossível descrever, mas provou até onde El Chapo estava disposto a ir em busca de vingança. 17 de junho de 2011, Félix Gámez Garcia foi preso por acusações de tráfico de drogas nos Estados Unidos antes de pagar uma fiança de $20 mil. Veja, Garcia e seu tio, Barnabas Gámez Castro, estavam supostamente envolvidos com o cartel de Sinaloa, uma das organizações de tráfico de drogas mais poderosas e violentas do México. O envolvimento deles nas atividades do cartel supostamente incluía o transporte de drogas e outro suporte logístico para as operações do cartel. No entanto, eles não foram bem pagos. Garcia e Castro receberam apenas 300 pesos, que na época equivalia a $21. Então, ao longo do tempo, foram tentados a pegar algum dinheiro para si mesmos, especialmente quando Garcia foi preso. Não demorou muito até que Garcia e seu tio fossem capturados para explicar de onde veio o dinheiro para a fiança de Garcia. Além disso, o cartel também suspeitava que Garcia pudesse ter dado informações à polícia durante sua detenção. Em 2012, um vídeo foi divulgado após a captura de Garcia e Castro. No vídeo, eles apareciam sentados, sem camisa, contra uma parede. Alguns homens começaram a interrogá-los brevemente, forçando-os a confessar seus papéis no cartel. Após o interrogatório, os homens mascarados usaram uma motosserra para decapitar Félix Gámez Garcia, um método escolhido por sua brutalidade extrema. Quanto a Barnabas Gámez Castro, ele foi morto com uma faca, o que foi uma maneira mais lenta e igualmente horrível de morrer. Em 2 de abril de 2007, outro vídeo apareceu no YouTube. Embora o vídeo tenha sido removido posteriormente pelo YouTube por violar seus termos, ele começou com um assustador apelo à ação, dizendo: "Faça algo pelo seu país, mate um Zeta", fazendo parecer que eliminar os Zetas era um serviço à nação. Os Zetas, um nome que causava medo nos corações de muitos, foram o alvo dessa mensagem sinistra devido à longa guerra entre eles e o cartel de Sinaloa. À medida que as imagens passavam, um homem, amarrado a uma cadeira e vestindo apenas roupa de baixo, tinha uma letra Z desenhada em seu peito. Acima estava escrito: "Bem-vindo, de mulheres e crianças. Continue, Austin." Isso deixou os espectadores perplexos, pois todos se perguntavam quem ou o que era Austin. Supôs-se que fosse uma figura misteriosa, ou talvez um nome codificado. Gravado em sua perna estava o nome Lascano, que se referia ao notório líder dos Zetas, Heriberto Lascano. Enquanto isso, a voz de um interrogador invisível podia ser ouvida perguntando se o homem capturado estava envolvido nos assassinatos de Acapulco. O homem, aterrorizado, negou no início, mas depois confessou após ser torturado. Então, o impensável aconteceu. O vídeo capturou o ato horrível de decapitação, não com facas, mas com uma motosserra. Depois, uma mensagem final, escrita em vermelho sangue, enviou uma ameaça clara: "Lascano, você é o próximo." O vídeo foi enviado por um usuário chamado Matazetaregio no YouTube. Este incidente fez parte de uma guerra mais ampla que viu incontáveis atos de violência e brutalidade. O uso de motosserras se tornou popular sob a liderança de El Chapo. Como prova adicional disso, Valdez Rios, também conhecido como Memín, um ex-soldado das forças especiais que começou a trabalhar para Joaquim El Chapo Guzmán como um assassino de aluguel, fez várias confissões testemunhando a brutalidade de seu chefe e como ele era notório por decapitar as pessoas com motosserras. Em janeiro de 2015, surgiu uma filmagem rara de El Chapo mostrando-o executando um membro de um cartel rival. No vídeo, El Chapo pode ser visto usando seu boné favorito e circulando em torno do homem indefeso, que estava amarrado a um poste. Valdez Rios testemunhou que após esse tipo de interrogatório, El Chapo pegava uma motosserra e começava a trabalhar em suas vítimas.
Esse tratamento era especialmente reservado para membros de cartéis rivais que ousassem cruzar o caminho do cartel de Sinaloa. Há relatos de que os corpos daqueles decapitados com motosserras sempre apareciam de forma aleatória na região de Sinaloa. O cartel não se importa em esconder esses atos horríveis. Em vez disso, eles orgulhosamente colocam esses corpos decapitados em espaços públicos para garantir que a mensagem seja enviada àqueles que pensam que podem mexer com a organização. Em abril de 2024, a polícia descobriu um local de execução em uma estrada movimentada em Puebla, México. A cena tinha 7 corpos, dos quais 5 foram desmembrados com uma motosserra. Esta é uma cena que se tornou muito familiar para aqueles que vivem em áreas onde as atividades dos cartéis são altas. O uso de motosserras torna tudo mais bagunçado e mais sangrento, o que é o resultado exato que esses cartéis desejam. Não se trata apenas de se vingar, mas de fazer isso da maneira mais horrível possível. Agora, se você acha que esse método de vingança é brutal, espere até ouvir o próximo. Em 1978, Héctor Luiz Palma Salazar, mais conhecido como El Güero Palma, uma figura proeminente no cartel de Sinaloa, foi preso nos Estados Unidos. Esta foi uma oportunidade para seus rivais se vingarem dele de maneira cruel. Héctor Luiz Palma, natural de Sinaloa, México, ganhou seu apelido de El Güero devido à sua pele clara e cabelo ruivo. Começou sua carreira criminosa na década de 1970, inicialmente trabalhando para o cartel de Guadalajara, onde rapidamente subiu nas fileiras, tornando-se um tenente de confiança. Sua especialidade era o cultivo e transporte de maconha, e mais tarde expandiu suas operações para incluir cocaína. No entanto, uma traição chocante veio da esposa de El Güero, Guadalupe Leija Serrano, a pessoa em quem ele mais confiava. Mas ela não agiu sozinha. Seu cúmplice era o traficante venezuelano, Rafael Henrique Clavel. Enquanto El Güero estava na prisão, Leija se acostumou ao estilo de vida luxuoso e buscou continuar vivendo dessa forma. Esse desejo a fez sucumbir às seduções de Clavel. No entanto, em 1984, enquanto El Güero Palma cumpria uma pena de prisão por acusações relacionadas ao tráfico de drogas, Clavel levou Leija e seus 2 filhos para fora do México. Mal sabia ela que tudo não passava de uma armadilha. Após explorá-la e forçá-la a retirar 7 milhões de dólares da conta de seu marido, Clavel decidiu que não precisava mais dela. Ele estava aliado ao cartel de Tijuana na época e queria ferir El Güero de todas as formas possíveis. Sabiam que a melhor maneira de fazer isso era atacar sua família, mas, para garantir que a dor fosse maximizada, iriam levar isso a um nível ainda mais cruel. Clavel decapitou brutalmente Leija e preservou sua cabeça em um recipiente cheio de gelo. Esse pacote macabro foi então enviado para a cela de El Güero Palma, que nada desconfiava. A exposição da cabeça de sua amada esposa deve ter sido um horror inimaginável. Mas isso não é tudo, pois é apenas o começo do terror. Clavel estava com o filho e a filha de El Güero. Eles tinham apenas 7 e 5 anos. Mas este é um cartel que não mostra misericórdia a ninguém. Os assassinos levaram as crianças até uma ponte, conhecida como Puente de la Concórdia, que fica próxima à fronteira com a Colômbia. Ali, Clavel jogou as 2 crianças da ponte para suas mortes. Isso foi considerado uma vingança pela invasão de El Güero Palma ao território do cartel de Tijuana e uma resposta à guerra de território em andamento entre os cartéis rivais. Como se isso não fosse o suficiente, o cartel mais uma vez mirou em um alto membro da Força Policial Mexicana. Em 5 de outubro de 2021, o cartel de Tijuana enviou uma mensagem aterradora ao novo chefe da polícia de Tijuana. Era uma cabeça decepada dentro de um saco plástico preto com uma nota escrita em espanhol. Traduzida, a nota dizia: "Senhora governadora, esperamos que este novo governo traga pessoas honestas e não extorsionários apadrinhados, ligados ao cartel de Sinaloa, como Rafael Vázquez Hernández, conhecido sequestrador. Sob as ordens do cartel em Tijuana, o sangue vai correr por causa dele." Embora a cabeça fosse de uma pessoa desconhecida, especulava-se que fosse provavelmente de um membro do cartel de Sinaloa. Isso porque a mensagem ao chefe da polícia era um aviso severo contra a polícia ajudar o cartel de Sinaloa na guerra em andamento entre as 2 organizações criminosas. O novo chefe da polícia, Rafael Vázquez, havia servido na força policial por 19 anos antes de assumir o cargo. E como resultado, ele estava acostumado a receber ameaças do cartel, porque não importa se um policial é corrupto ou não, todos os policiais são alvos primários dessas organizações criminosas. Quando se trata de anexar bilhetes a cabeças cortadas, outro cartel mexicano parece preferir esse método de vingança. Em setembro de 2006, um evento similar ocorreu quando cerca de 20 homens armados
armados invadiram uma boate popular no estado mexicano de Michoacán. A missão deles não era atacar os frequentadores, mas enviar uma mensagem. A mensagem foi entregue com 5 cabeças cortadas, jogadas no centro da pista de dança. Junto às cabeças, estava um bilhete afirmando que isso era justiça divina realizada em nome da família. O bilhete ainda dizia: a família não mata por dinheiro, não mata mulheres ou pessoas inocentes. Aqueles que morrem são os que devem morrer. Todos devem saber que isso é justiça divina. As autoridades acreditam que esse ato foi realizado pelo mortal cartel dos Zetas, um cartel composto por militares de elite que se rebelaram. Come after us and we'll hang bodies up at noon in town as a warning, as a demonstration of who is in charge here. Em 16 de dezembro de 2009, as forças especiais da Marinha Mexicana rastrearam o líder do cartel Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, até um complexo de apartamentos de luxo em Cuernavaca. Um dos soldados no local era Melquisedete Angulo Córdova, que mais tarde pagaria caro com sua família por esse ataque ao cartel Beltrán Leiva. Por muitos anos, Arturo Beltrán Leiva foi procurado pelo governo mexicano, mas este era um chefe de cartel com quem ninguém queria se meter, nem mesmo o exército mexicano. Ele e seus irmãos se aliaram ao cartel de Sinaloa, liderado por Joaquim El Chapo Guzmán. Sob a orientação de El Chapo, a gangue de Arturo cresceu em poder, tornando-se parte fundamental nas operações do cartel. Mas as coisas começariam a desmoronar em breve. Como diria Dom Torreto, a família é a coisa mais importante. O cartel entendeu isso muito bem, e atacar as famílias dos rivais para se vingar foi uma das estratégias mais cruéis que eles tinham. Arturo, assim como El Chapo, era notório por atacar as famílias de seus inimigos. E essa estratégia implacável se desenrolará de maneira significativa mais tarde. 2008, uma traição quebrou a aliança. O irmão de Arturo, Alfredo, foi preso e os irmãos Beltrán Leiva culparam El Chapo. Movido pela vingança, Arturo se separou do cartel de Sinaloa, formando sua própria organização, o cartel Beltrán Leiva. Declarando-se El Jefe de Jefes, que significa o chefe dos chefes, Arturo desencadeou um reinado de terror, atacando antigos aliados e oficiais de alta patente. O cartel de Arturo rapidamente se tornou um dos mais temidos no México. Eles controlavam os corredores de tráfico de drogas para os Estados Unidos, estavam envolvidos em lavagem de dinheiro, tráfico de armas e cometiam atos de violência extrema. A crueldade de Arturo lhe rendeu o apelido de La Muerte, que significa morte. 16 de dezembro de 2009, o governo mexicano, com assistência dos Estados Unidos, lançou uma operação para capturá-lo. Quando as forças especiais se aproximaram, uma feroz troca de tiros eclodiu. Arturo, armado e desafiador, reagiu com tudo o que tinha. A batalha foi intensa, com balas voando e granadas explodindo. Apesar de seus esforços, Arturo estava em menor número e em desvantagem de armamento. No final, ele morreu, devido aos vários tiros que levou. Embora isso parecesse o fim, não devemos esquecer que este é um cartel mortal que se vingaria. 21 de dezembro de 2009, Melquisedete Angulo Córdova, um dos soldados presentes no local, foi enterrado com honras militares completas. Seu enterro atraiu muita atenção da mídia. Sua família estava ao lado, lamentando sua morte. Mal sabiam que estavam sendo observados, e uma tragédia ainda pior estava prestes a atingir a todos eles. Naquela noite, o cartel atacou. Homens armados invadiram a casa da família de Melquisedete, assassinando brutalmente sua mãe, irmão, irmã e tia. This is for the record. Nita and 4 of my grandchildren are burnt and shot up. Em 4 de novembro de 2019, esse método de vingança, que visava as famílias dos inimigos, foi levado a um nível ainda mais extremo. Nesse dia fatídico, 3 SUVs saíram da isolada comunidade de La Mora, em Sonora, México. Os veículos transportavam membros das famílias LeBaron, Langford e Miller, todos parte de um grupo unido de mormons americano-mexicanos. Eles estavam a caminho de um casamento, uma ocasião alegre, que logo seria ofuscada por um horror inimaginável. De repente, a tranquilidade foi rompida pelo som de disparos. Balas choviam sobre o primeiro SUV, dirigido por Ronita Miller LeBaron. O veículo foi atingido várias vezes, fazendo com que pegasse fogo. Dentro do SUV em chamas, Ronita e seus 4 filhos estavam presos. Apesar do caos, os instintos maternos de Ronita tomaram conta. Ela tentou desesperadamente proteger seus filhos das chamas, mas o fogo estava muito intenso. O veículo se tornou uma tumba em chamas, e suas vidas foram tragicamente interrompidas. Os atiradores, acreditando-se serem membros do cartel La Línea,
Então voltaram sua atenção para os outros 2 SUVs. Dawna Langford, dirigindo o segundo veículo, também foi emboscada. Ela e seus 2 filhos foram mortos na chuva de balas. Os outros filhos de Dawna, que sobreviveram ao ataque, mais tarde contaram o terror que sentiram enquanto se escondiam nos arbustos, ouvindo os disparos e rezando para que parassem. No terceiro SUV, Christina Langford Johnson tomou uma decisão rápida que salvaria a vida de sua filha. Enquanto as balas atravessavam o veículo, ela colocou a filha no chão e saiu com as mãos levantadas, na esperança de conversar com os atacantes. Sua coragem lhe custou a vida, mas sua filha foi encontrada ilesa, ainda presa no assento do carro. O massacre deixou 9 pessoas mortas, 3 mulheres e 6 crianças. Os sobreviventes feridos conseguiram escapar e buscar ajuda. Este foi um ataque de vingança contra a família LeBaron, conhecida por seu ativismo contra a violência dos cartéis. Achou um massacre familiar extremo? Bem, o pior ainda está por vir. O ano de 2010 marcou um capítulo particularmente violento na guerra das drogas em andamento no México, especialmente entre o cartel de Sinaloa de El Chapo e o cartel de Juárez. Durante essa guerra, El Chapo Guzmán revelou seu método de tortura mais cruel: descascar os rostos daqueles que infelizmente caíam em suas mãos. Em janeiro de 2010, veículos de comunicação de todo o México divulgaram uma história que deixaria a nação em choque. Um corpo mutilado, desmembrado em várias partes, foi descoberto, mas o verdadeiro horror estava no destino do rosto da vítima. Ele havia sido meticulosamente descascado, preservado e costurado em uma bola de futebol, uma transformação macabra que desafiava a imaginação. A vingança de El Chapo foi um crime meticulosamente planejado. Depois de capturar Hugo Hernández, um homem de considerável influência dentro do cartel de Juárez, ele o sujeitou a um destino inimaginável em um esconderijo secreto, cercado por seus fiéis e igualmente implacáveis capangas. Com Hernández amarrado e completamente indefeso, El Chapo revelou seu instrumento de escolha, uma ameaçadora motosserra. O som da motosserra cortando o ar ecoou pela sala. Enquanto os membros do cartel imobilizavam o prisioneiro, El Chapo, com um sorriso sádico, aproximou a motosserra do rosto de Hernández, marcando o início de uma morte brutal. A motosserra rasgou o rosto de Hernández, separando-o de sua cabeça da forma mais brutal, mas o verdadeiro terror ainda estava por vir. El Chapo, com a precisão de um cirurgião, cuidadosamente retirou a pele, preservando os traços faciais intactos. Ele então procedeu a esticar e costurar a pele em uma bola de futebol, criando uma obra-prima que é coisa de pesadelos. A bola de futebol, agora com a expressão congelada de terror de Hernández, serviu como uma mensagem arrepiante para não mexer com o cartel. El Chapo ordenou que seus homens colocassem a bola em um local público para garantir que fosse facilmente descoberta. Quando a polícia encontrou a bola na escadaria da prefeitura no dia seguinte, ela estava acompanhada de uma mensagem zombeteira, desejando a Hernández um Feliz Ano Novo. Janeiro de 2016, um incidente semelhante enviou ondas de choque pelo México e pela comunidade internacional. As autoridades mexicanas prenderam 3 indivíduos afiliados ao notório cartel Guerreiros Unidos, uma divisão da outrora poderosa Organização Beltrán Leiva. Essa prisão foi ligada ao assassinato brutal de Júlio César Mondragón, um estudante cujo rosto foi brutalmente desfigurado, olhos arrancados, deixando apenas um crânio assustador para trás. Guerreiros Unidos é um nome que desperta medo no coração de muitos. Após a morte de Arthur Beltrán Leiva, em 2009, os ex-membros da segurança e dos esquadrões de extermínio de sua organização se uniram para formar os Guerreiros Unidos, e desde então deixaram um rastro de sangue por onde passaram. 26 de setembro de 2014 marcou o auge da notoriedade do cartel com o sequestro de Iguala. Esse evento marcou um ponto de virada na percepção pública desse grupo implacável. Nesse dia, um grupo corajoso de estudantes da Escola Rural de Professores de Ayotzinapa iniciou uma jornada para protestar contra a corrupção e a discriminação. O alvo deles era uma conferência organizada por Maria de Los Ángeles Pineda Villa, esposa do prefeito de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Esses estudantes, armados apenas com suas vozes, buscaram desafiar as práticas de contratação e financiamento tendenciosas do governo, que acreditavam favorecer os estudantes urbanos. Tragicamente, a missão pacífica deles foi violentamente interrompida. A polícia, agindo como cúmplice do cartel, interceptou os estudantes, levando a um tiroteio que resultou na morte de 6 pessoas. Os estudantes sobreviventes foram então forçados a entrar em viaturas policiais e entregues aos Guerreiros Unidos. Este ato hediondo de conivência entre as forças de segurança e o crime organizado
gerou indignação e intensificou a vigilância sobre o cartel. Foi durante essa operação que o cartel arrancou o rosto de Júlio César Mondragon. As consequências deste incidente são um sombrio lembrete da brutalidade do cartel. Dos 43 estudantes sequestrados, apenas 2 corpos foram recuperados, enquanto os outros 41 são presumidos mortos, provavelmente vítimas do reinado implacável dos Guerreiros Unidos. As prisões de vários membros do cartel, incluindo o ex-prefeito de Iguala e sua esposa, significam uma pequena vitória na luta contínua contra esta organização criminosa cruel. Em 27 de setembro de 2020, ficamos conhecendo o assassino de aluguel do cartel, conhecido como Ghost Rider, mas o motivo pelo qual ele se tornou popular é uma história de extremo horror. El Aguarre, no México, havia se tornado o epicentro de um conflito sangrento, um campo de batalha entre 2 cartéis implacáveis, o CJNG e o Cartel Unido, ou Los Unidos. O CJNG, liderado por El Mencho, era uma força de puro mal. Eles se espalhavam como câncer, deixando destruição e desespero por onde passavam. O objetivo deles era simples: domínio absoluto. Do outro lado, Los Unidos, uma coalizão de cartéis menores, se erguia como um adversário formidável. Entre eles, estava um homem cujo nome, por si só, fazia até os criminosos mais endurecidos tremerem: Ghost Rider. Ghost Rider era um psicopata, uma criatura da noite que se deliciava com sangue e caos. Suas vítimas não eram apenas mortas, eram submetidas a destinos que a própria morte consideraria cruéis. Em um incidente, um pai e seu filho caíram em suas garras. O pai e o filho foram dilacerados, seus corpos mutilados, e como se estivesse saboreando o momento, Ghost Rider incendiou os restos do filho. Mas o apetite de Ghost Rider por terror era insaciável. Ele voltou seus olhos para aqueles que ousavam defender a justiça. Um policial, jurado a proteger, tornou-se sua próxima vítima. O policial foi sequestrado e seu destino foi uma descida ao inferno. Ghost Rider, com precisão cirúrgica, desmembrava-o membro por membro, saboreando a agonia do policial. Mal sabia ele que estava destinado a se tornar vítima de sua própria arte sinistra. O CJNG, movido pela vingança, capturou Ghost Rider no final daquele mês. Eles buscaram fazê-lo pagar por seus incontáveis pecados e, em um rancho isolado, o amarraram para enfrentar um destino horrível. Ghost Rider, antes um símbolo de medo, agora jazia quebrado, seu corpo marcando os sinais de tortura. Mas isso era apenas o começo de seu pesadelo. Primeiro, eles o despelaram, expondo músculos crus e trêmulos. Os membros do cartel queriam mantê-lo vivo para prolongar a agonia, então o injetaram com adrenalina para que ele não desmaiasse. Depois amputaram seus membros. Apesar da perda de sangue e do choque, Ghost Rider permaneceu consciente. Nesse ponto, ele deve estar rezando para que a morte chegasse rapidamente. Mas o clímax ainda estava por vir. Molhando sua carne exposta com álcool isopropílico, incendiaram-no, transformando seu rosto em uma bola flamejante de fogo. Seus captores intensificaram seu tormento depois de ficarem enfurecidos com sua resistência. Eles jogaram álcool em seu rosto mais uma vez e o incendiaram novamente. Seu corpo se contorceu enquanto as chamas lamberam sua carne. Infelizmente para ele, algumas das chamas atingiram sua virilha, consumindo seus genitais. Nesse momento, seu rosto começou a derreter, revelando os ossos de seu crânio por baixo. O que restou dele era irreconhecível, um resquício carbonizado de um homem, seus traços distorcidos pelas chamas. E, infelizmente, essa vingança não terminou a guerra entre esses 2 cartéis. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Encontré esta situación por ser contra del CJNG. Em 18 de março de 2021, um vídeo assustador apareceu, capturando o ex-poderoso El Cholo em estado de cativeiro. Cercado por homens mascarados e armados, El Cholo estava prestes a ter o pior dia de sua vida. Carlos Henrique Sanches, El Cholo, foi uma vez um tenente confiável no impiedoso cartel CJNG. A ascensão de El Cholo ao poder foi marcada por sangue e medo. Junto com o líder implacável El Mencho, ele orquestrou inúmeras execuções, espalhando terror no coração dos rivais e dos membros desobedientes. Mas ele era um homem extremamente ambicioso. Ele desejava o poder de um rei, imaginando-se como um igual a El Mencho. Em 2017, El Cholo deu seu golpe com outro tenente do CJNG, ao seu lado, chamado Eric Valência Salazar, também conhecido como L85. Eles planejaram sua fuga do cartel. No entanto, foi uma decisão que selou sua queda. Juntos, formaram o cartel Nueva Plaza. Seu objetivo era claro:
desafiar El Mencho, o próprio homem que um dia serviram, e talvez até extinguir seu reinado. Mas neste mundo dos cartéis, tais aspirações eram equivalentes a dançar com a morte. O ano de 2018 foi marcado por uma descida à loucura, quando a guerra entre os cartéis transformou as ruas de Guadalajara em rios de sangue. Desaparecimentos se tornaram comuns, e a morte espreitava em cada esquina. El Cholo e seu cartel no Eva Plaza desferiram um golpe decisivo, assassinando Marcos Hernandes, a espinha dorsal financeira do COTNG. Esse ato audacioso chamou a atenção de El Mencho, e sua ira não conhecia limites. Ele jurou tornar o fim de El Cholo tão miserável quanto sua traição. A caçada a El Cholo começou, mas foram os caçadores que se tornaram as presas. O esquadrão de extermínio, enviado por El Mencho, foi ultrapassado e eliminado pelo cartel no Eva Plaza, uma derrota humilhante para o CJNG. No entanto, a sorte de El Cholo estava se esgotando. Em 18 de março de 2021, El Cholo ficou sem sorte e foi capturado com sucesso em uma invasão dos sicários do CJNG. Sem lugar para correr e sem meios para lutar, El Cholo foi forçado a se ajoelhar diante do cartel que um dia serviu. Cercado por homens fortemente armados, ele entregou uma mensagem sombria, com suas palavras transbordando arrependimento. Ele confessou ter conspirado com os tenentes do CJNG L02 e L03, planejando derrubar El Mencho. Admitiu ter desencadeado o caos em Guadalajara, até implicando a polícia em seu esquema retorcido. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos... Sua última mensagem foi: se ainda me apoiarem, cuidem de suas famílias, para não encontrarem meu destino. No mesmo dia em que este vídeo apareceu, uma descoberta horrível foi feita no Jardim Hidalgo, um parque próximo à prefeitura de Tlaquepaque. Um corpo, mutilado além do reconhecimento, estava dentro de um saco plástico transparente, acompanhado de uma mensagem arrepiante: El Cholo, o traidor. A autópsia revelou que era, de fato, o corpo de El Cholo. A autópsia também revelou que ele foi espancado impiedosamente. Seus dedos dos pés foram cortados, suas costelas quebradas, e ele suportou uma agonia além da imaginação. Mas o pior ainda estava por vir. Sua língua também foi extraída à força, e finalmente, 3 tiros na cabeça puseram fim ao seu tormento. The alleged drug kingpin shot a man, then ordered his crew to bury him alive. The witness also claimed that El Chapo personally executed 2 people who were kidnapped back in 2006. Janeiro de 2019, o tribunal ficou em silêncio quando Valdez Rios começou a desvendar as histórias horríveis do reinado de terror de Joaquim El Chapo Guzmán. Entre os muitos horrores que ele contou, estavam histórias de vítimas que foram enterradas vivas pelo próprio chefe do cartel. Valdez Rios descreveu uma cena que o assombra até hoje. Ele falou sobre um membro de um cartel rival que teve a infelicidade de cair nas mãos de El Chapo. Este prisioneiro, já quebrado pela tortura inimaginável, tinha a pele coberta por múltiplas queimaduras e feridas abertas. Mas apesar da dor óbvia que ele sentia, El Chapo não estava satisfeito. Então, ele ordenou que seus homens mantivessem o prisioneiro isolado, deixando suas feridas infeccionarem e seu corpo apodrecer. Conforme o estado do homem se deteriorava, El Chapo perdeu a paciência. Ele então instruiu seus homens a cavar uma cova em um cemitério próximo. Quando a cova ficou pronta, El Chapo confrontou seu prisioneiro com uma pistola em mãos, com a qual disparou contra o homem do cartel. Embora gravemente ferido, o homem não morreu pelo tiro. Como resultado disso, El Chapo foi ainda mais longe e o enterrou vivo. A vingança de El Chapo não se tratava apenas de tirar vidas, mas de infligir terror. O legado de sua temível reputação continua a assombrar as memórias daqueles que sobreviveram ao seu reinado.